tarde, o meu nome é Nuno Carvalho, sou Associate Partner da IDC Consulting e Partner da Assertive Consulting e vou ser o moderador da sessão Futurescape da conectividade, que é um tema que, apesar de ter um toque bastante tecnológico, é certamente também muito interessante do ponto de vista de transformação digital e de contributo quase disruptivo para novos modelos de negócio e transformação também de processos de negócio. Comigo neste painel tenho três representantes de empresas, quer da área das utilities, quer da área seguradora. Aqui ao meu lado esquerdo tenho o Sérgio Trindade, CIO da EPAL. Depois o Sérgio Carvalho, diretor de marketing da Fidelidade, e em casa tenho o Luís Filipe Fonseca, Leading Digital Boost da EDP Distribuição. Bem-vindo a todos, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Eu trago aqui uma pequena apresentação que pretende ser uma espécie de teaser para a nossa conversa. Vou passá-la rapidamente para depois passarmos à parte importante deste painel, que é escutar as experiências de cada uma das vossas empresas e de vocês como profissionais da área que lidam com estas tecnologias. A IDC tem vários Futurescapes, que são uma espécie tentam ajudar, no fundo, os profissionais da área a navegar neste mar, por assim dizer, de novas tecnologias e de cada vez maiores desafios relacionados com a utilização das mesmas. Tem previsões para a área da conectividade, que saem todos os anos, como vocês sabem, e são as previsões de 2021, são 10, que são organizadas quer pela sua complexidade, quer também pela sua disponibilidade mais rápida ou mais lenta dentro de um intervalo de tempo de 5 anos, entre 2021 e 2026. Eu não irei apresentar as 10, porque não é esse também o objetivo desta painel. Selecionei 3 que de alguma forma ponho em cima da mesa para poder de alguma forma animar o debate e orientar também um pouco a nossa conversa. Rapidamente, a primeira tem relacionada com o brutal crescimento que a IDC antevê da capacidade, digamos, e a quantidade de recursos em rede, em sites remotos que as empresas cada vez mais utilizarão. A IDC aponta para variações de 2020 de 20% dos recursos de rede em 2020 para 60% em 2022. Portanto, é efetivamente um explodir de capacidade remota, computacional remota, obviamente também muito alavancada sobre as novas tecnologias de comunicação que estão a aparecer, não é? Estão neste momento em deployment. A segunda tem muito a ver com o tema do 5G, mas mais do que o tema do 5G é tal tema da killer application, não é? Que todos, como o Santo Graal, andam à procura e que demonstra efetivamente uma enorme dificuldade que tem muito a ver. A IDC, por exemplo, nesta previsão antecipa que em 2022, portanto no próximo ano, ainda 90% das empresas não conseguiram encontrar a aplicação killer, o modelo de negócio, a utilização desta tecnologia que lhes traga ROI, retorno do investimento significativo. Isto tem muito a ver com dificuldades, obviamente, de integração, essencialmente de integração de tecnologia. Também haverá certamente outro tipo de dificuldades, como também a adoção e a disponibilidade dos utilizadores para a utilização das aplicações, etc. Mas, efetivamente, é um desafio nesta área, claro desafio. Por último, uma previsão da IDC que também é interessante e para o tipo de empresas que teve aqui, e nomeadamente temos aqui duas utilities, é muito importante, acho que também podemos conversar um pouco à volta disto, tem a ver com o facto da IDC antever que em 2025 75%
90% das empresas da área de industrial, utilities, distribuição, terão investido ou adotado redes 5G privadas com o objetivo de ter mais fiabilidade, mais cobertura, mais controlo, não é, sobre dados e sobre as aplicações. Também é uma previsão interessante e que iremos provavelmente ter a oportunidade de abordar na nossa conversa. Então, começando rapidamente e passando rapidamente para o debate, eu começaria pelo Luís, que está remoto, e perguntava, numa perspectiva, digamos, do trabalho que a EDP tem feito até agora, como vê que utilização mais relevante tem dado em relação à utilização destas tecnologias, à tecnologia do Edge Computing, do IoT. Por favor, partilha connosco a vossa experiência. Obrigado, Nuno. Olha, relativamente à exploração destas tecnologias, quer do tema do IoT, quer do Edge Computing, nós ainda estamos aqui a dar um bocadinho este passo anterior, que tem muito a ver também com a capacidade das comunicações, porque sem uma rede de comunicações robusta, portanto, tudo isso fica um bocadinho comprometido. E por isso também pegando aqui um bocadinho no tema do estudo da IDC sobre o 5G, que é uma tecnologia para a qual nós estamos a olhar com muito interesse e com muito foco, e temos estado a acompanhar muito aproximadamente aqui o tema dos leilões que têm estado a acontecer aqui em Portugal, porque de facto o 5G é a primeira tecnologia móvel, portanto é assim que nós entendemos, focada na indústria e sobretudo ela foi desenhada e criada a pensar na indústria 4.0. E como também se referiu há pouco, tem um conjunto de características, quer de largura de banda, quer de resiliência, quer de cobertura, quer da capacidade de termos vários dispositivos conectados a esta rede que nos movem e no qual vemos um grande interesse em começar a estudar. Só dar aqui uma nota, até para se perceber um pouco a dimensão desta atividade e depois também teremos um bocadinho o tema do IoT e do Edge Computing, mas só para saber isso, quando falamos em IoT e comunicações na EDP, portanto, comunicações nós sempre tivemos, ou seja, nós somos, além de sermos um operador de rede de distribuição, somos também um pequeno operador de telecomunicações, porque desde o início temos redes privadas de comunicações, sejam elas móveis, sejam elas de fibra óptica, ou a própria rede elétrica, que é também ela uma rede de comunicações. Portanto, os nossos contadores inteligentes, eles comunicam os seus dados através da rede elétrica. Portanto, e isto nós já passamos, nos últimos 2-3 anos, passamos para a escala dos milhões de equipamentos. Portanto, nós instalamos nos últimos 3 anos cerca de 3 milhões de contadores inteligentes que todos os dias comunicam dados para os nossos servidores. E o objetivo é que até final de 2024 consigamos cobrir todo o país com 6 milhões destes contadores, que no fundo são computadores conectados à rede, portanto é o nosso IoT. Portanto, isto mostra claramente que tem que ser feita uma aposta não apenas na resiliência da rede elétrica, mas também na rede de comunicações, porque isto são terabytes de dados a passar nesta rede todos os dias. Portanto, isto é aqui que nós temos também muito o nosso foco. Sem entrar muito em detalhe, porque certamente teremos a oportunidade, o 5G também nos vem potenciar outros casos de uso, não apenas o IoT e o Edge Computing, mas também outros casos de uso que nós temos nas nossas equipas de terreno. Nós falamos muito da realidade aumentada, falamos da realidade virtual, suporte remoto ao terreno. A verdade é que em Portugal ainda há muitas zonas, nós chamamos de zonas de sombra, onde não há cobertura de rede. E onde não conseguimos chegar com estas tecnologias que temos à data de hoje disponíveis no mercado. E este é também um grande potenciador deste tipo de tecnologias. Falava-se aqui também no estudo da IDC, e para terminar, se vamos avançar para uma rede privada ou não. Pronto, e aqui apontava-se para 2025, portanto, e bate um bocadinho com aquilo que é a nossa expectativa,
e também que depende muito daquilo que será a implementação do 5G em Portugal. Toda esta estratégia do IoT e do Edge Computing e do 5G e da realidade aumentada e virtual está muito suportada nesta capacidade do 5G, mas o 5G vai depender muito como ele for implementado em Portugal, e daí o nosso acompanhamento de quem é que irá ganhar estes concursos, como é que o irá implementar, e então depois aí iremos também nós tomar a nossa decisão se avançamos para a partilha de uma rede comercial, havendo garantias de segurança e de robustez e de resiliência, ou se avançamos por um caminho próprio, como temos feito até aqui, de uma rede privada. Muito bem, senhora, muito interessante. Obviamente aqui a questão da disponibilidade das novas tecnologias é obviamente muito relevante, sendo que obviamente tendo vocês já feito um caminho bastante longo, utilizando as redes que estão disponíveis, não é? E imagino que escolher para cada aplicação qual é a tecnologia, porque nenhuma delas neste momento é perfeita, não é? E portanto, quer seja em termos de largura de banda, quer seja em termos de controlo, quer seja em termos de latência, quer seja, portanto, há um conjunto de fatores. Imagino que haja uma dificuldade de vós para cada caso de uso escolher qual é a melhor, se é a vossa própria rede, o Powerline, se é o GSM, se é o outro tipo de redes. Voltaremos certamente ao tema, que é bastante interessante. Mudava aqui radicalmente de indústria, não é? Passava à indústria financeira, seguradora, e perguntava ao Sérgio o que é que neste momento já se faz nesta área, tirando partido não só da conectividade everywhere, ou quase everywhere, e da capacidade de processamento que existe quase at the fingertips, não é? Sim. A ver, este tema da tecnologia e da conectividade de uma forma geral, e depois podemos olhar um bocadinho mais para o paradigma do IoT e daquilo que também o 5G pode trazer, dar aqui um enquadramento. O setor financeiro e em particular o setor segurador, eu diria entrar um bocadinho tarde nesta corrida, se pensarmos, enfim, de uma forma geral, quer seja na realidade nos projetos das empresas, no seu processo de transformação digital e de adoção tecnológico, mas mais importante que isso, na sua relação com os clientes. Ou seja, este para nós, e comentávamos antes do início da sessão, este para nós é provavelmente um dos maiores desafios, transmitir que esta tecnologia, que estes passos que podemos dar, e já vou dar alguns exemplos, mas claramente no tema da mobilidade, no tema da saúde e também no tema da casa, do ecossistema casa, há aqui grandes oportunidades. Pensarmos que, enfim, são as seguradoras que protegem o património das pessoas, a saúde das pessoas hoje em dia de uma forma, enfim, muito transversal. A introdução aqui de devices pode trazer uma série de vantagens, principalmente para o cliente e também para a própria seguradora, seja no seu processo, seja na forma como os produtos são disponibilizados. Caracterizar aqui dois lados. O primeiro é este tema da transformação digital do setor segurador, que obviamente muito acelerado agora também com o tema da pandemia, está a encontrar uma maior receptividade da parte dos clientes, que veem também nas seguradoras mais do que apenas o sítio onde colocamos o risco, mas também como prestadores de serviço, e portanto o tema da assistência, o tema do acompanhamento, no caso da saúde, a prevenção e não só a doença, estão a surgir, e associado a isto vem o tema dos devices. Em concreto, estamos a explorar zonas, como eu já disse, o tema da mobilidade, desde logo a telemática, em que aqui, enfim, é uma zona mais difícil na relação de percepção do consumidor do valor, porque vê nesta caixa negra, na partilha da informação com a seguradora, até um risco, no sentido de ver algum conflito de interesse na regularização de sinistros e outros, e portanto temos conseguido transmitir confiança nesse lado. Temos tido francamente mais sucesso e recentemente lançámos um projeto, o Multicare Vitality, em que integramos informação recolhida através de devices de monitorização de dados biométricos, benefícios que vão desde de reconhecimento no prémio do seguro, mas a benefícios mais alargados, como prémios, rewards, pela prática de exercício físico, pela partilha de exames médicos, pela informação, passos, enfim, toda esta informação biométrica através de devices vem enriquecer muito a relação com os clientes. Este para nós é um aspecto estratégico a futuro, portanto estamos numa fase ainda inicial, como eu digo, tanto com os clientes como até na ligação tecnológica,
estamos muito atentos ao que passa do lado do desenvolvimento destas tecnologias, porque para avançarmos de forma muito robusta neste lado, a capacidade destas soluções tem que ser total e, portanto, vamos estar a manejar não só grandes volumes de informação, como informação muito sensível e muito crítica depois para o nosso core de negócio. Este tem sido, obviamente, eu diria, muito acelerado no último ano e meio. Obviamente o tema da pandemia trouxe aqui uma velocidade muito grande a isto, mas como eu digo, temos neste momento 4 aplicações baseadas em devices, em integração de dados, e estamos a estudar muitas outras com base em sensores, com base em outros equipamentos de IoT que vão enriquecer aquilo que nós queremos ser amanhã, não apenas prestar a proteção do risco, mas também prestadores de serviço. Isso vai ser um aspecto fundamental e, portanto, estamos muito em cima deste tema. Muito bem. Sérgio, outra utility, já não é energia, agora é água, mas no fundo provavelmente problemas parecidos, utilizações também se calhar parecidas. O que é que a EPAL ou as Águas de Portugal mais em geral têm feito nesta utilização de tecnologias? Na verdade é muito similar, ou seja, do ponto de vista de utilities, nós na água temos há muito tempo, obviamente, que antes de ser tão vulgar a questão do IoT, já tínhamos muita sensorização no terreno e efetivamente ela é muito diferente de acordo com a oferta que existe de comunicações e até com a própria exploração que acontece no terreno. Portanto, não é a mesma coisa a gestão delegada que temos na Guarda ou em Évora ou dentro de Lisboa. Quando fazemos aqui o símil para o 5G, a verdade é que do ponto de vista de cobertura, de utilização, de segurança e tudo, levantam-se diferentes abordagens. No nosso caso, nós temos já várias aplicações com muita sensorização associada, desde a própria captação de água, ao processo dos vários níveis de tratamento, à análise da qualidade, à distribuição, à armazenagem e até chegar finalmente ao próprio consumidor, que permitem que o consumidor tenha aplicações e perceba, por exemplo, se está a desperdiçar água, detecta que tem um autocolismo a verter a água devagarinho, mas que está a desperdiçá-la. Isto porque também, ao contrário do que acontece em algumas organizações, o nosso grande objetivo é que as pessoas poupem água, portanto, que realmente consumam menos, ser mais sustentáveis, ajudarmos naquilo que é a pegada ecológica do mundo e em concreto do país. E, da mesma forma que utilizamos essa sensorização com aplicações que estão constantemente a ver a redistribuição e que detectam online qualquer tipo de fuga, desperdício, que independentemente de ser ou não imputado ao consumidor, é um problema porque consumiu muita matéria-prima, energia e tudo mais para produzir aquela água, não é? E ao mesmo tempo depois as ações relacionadas com isto, como é exatamente a própria energia. Portanto, acabamos por ter várias aplicações, desde o consumidor à gestão interna das empresas que fazem a distribuição da própria água, que nem sempre é a de forma direta, até à própria pegada e àquilo que necessita. Tudo isto tem uma sensorização associada que permite aglutinar estes dados e tratá-los para ter a resposta cada vez mais no terreno. Portanto, a transição que realmente está a ser feita é cada vez mais de usar apenas os dados para saber o que há e ter algum controle, para efetivamente conceitos de edge computing e passar o próprio controle e a automatização dele para a ação no terreno, não é? Mas disso poderemos com certeza falar também um pouco mais à frente. Sim, sim. Sérgio, e aproveito já, complementando aqui esta primeira ronda, e julgo que espero não estar aqui a cometer nenhum erro, de ter aqui o privilégio de alguém que pertence a uma empresa de águas que tem a cadeia toda de valor, não é? Portanto, não é alta, não é só alta, não é só baixa, não é? Portanto, nesse aspecto é também muito interessante. Como é que estamos em termos de contadores inteligentes na distribuição aos clientes finais? Edge computing verdadeiro, não é? Ali mesmo dentro da nossa casa. É um processo de alguma forma, se nós olharmos para toda a cadeia de valor, é exatamente assim. Portanto, a EPAL tem desde a captação da água, portanto, em barragem, em furo ou o que seja, até o próprio tratamento e o transporte, e tudo isso está completamente acompanhado por IoT nos nossos centros de comando. Portanto, temos a informação online do que está a acontecer e isso transporta-se em todo o processo de forma a garantir, por um lado, que a exploração é feita da forma mais eficiente possível e que os dados são integrados
numa plataforma que temos, que é o Hotwater, que vai gerindo se eu estou efetivamente a bombar a água no melhor momento, portanto, tornar eficiente esse processo, mas também a própria armazenagem no tempo certo e a entrega ao consumidor. Quando fazemos a entrega ao consumidor em termos de contadores inteligentes, esses smart meters para nós é algo que trabalhamos já há largos anos, embora não tenha o arranque e a distribuição que, por exemplo, o Luís comentava na EDP, que foi feito nos últimos anos. Portanto, está no nosso scope, tem ali vários fatores que o fazem diferenciar. Por exemplo, justamente a chegada da rede. Ou seja, se nós pensarmos nas típicas casas antigas de Lisboa, temos os contadores atrás de paredes com pedras deste tamanho que precisam efetivamente redes especiais que consigam fazer essa penetração. Por outro lado, por exemplo, a EDP tem justamente a capacidade de passar pela sua própria rede elétrica, por vezes esse sinal. Independentemente disso, é uma aposta que temos, é algo em que estamos a trabalhar com muito afinco, porque para nós é importantíssimo ter todo o processo monitorizado e temos, digamos, tecnologicamente essa capacidade e trata-se de a fazer expandir, daí olharmos também com muito interesse para a questão da rede 5G, embora também com alguma apreensão, justamente como comentava o colega Luís da EDP, pela forma como ele vai ser implementado em Portugal, porque muitas vezes pensamos a rede 5G com alto débito, alta capacidade, e neste caso justamente precisamos baixo débito, grande penetração para poucos dados e, portanto, veremos exatamente como é que isto vai avançar, ou se teremos que olhar para redes privadas também, que neste caso, tal como a EDP, nós também somos um pequeno operador de comunicações exatamente no mesmo sentido. Muito bem. Voltando aqui ao Luís. Luís, olhando agora um pouco também para o futuro, não é? E para aquilo que o Luís, a experiência que tem do que é, digamos, uma visão para esta área, e julgo que há vários use cases, não é? Na dimensão de uma EDP de distribuição, ainda não me habituei ao novo nome, portanto... redes, não é? Mas vamos lá. Pedia para falar um bocadinho do que é que antevê, não é? E admitindo que, obviamente, vamos ter aí soluções de conectividade de nova geração, a prazo. O que é que vê, que casos de uso é que vê? Eu tenho sempre aquela ideia, não é? Daquele caso que se fala muito, mas que nunca mais chega, que é aquela computação, digamos, de periferia no nosso computador que faz com que a EDP antecipe o meu perfil de consumo e que permita a montante descontinuar uma quantidade de centrais que só existem na rede para poderem garantir que há disponibilidade imediata em pico, não é? Em procura de pico, não é? Este use case que é muito debatido, quando é que o temos implementado e real e efetivo? Está. Sim, já temos várias iniciativas em curso, inclusive algumas parcerias com municípios para que isso possa acontecer. E este caso, este conceito que se está a criar das comunidades de energia é um bom exemplo disso. Ou seja, são comunidades que se vão criando, que geram a sua própria energia, portanto, e que depois vão consumindo em função das suas necessidades. Portanto, eu acho que isso cada vez está mais próximo. Aqui o grande desafio é garantir a estabilidade da rede, porque todos os dias se ligam, eu costumo dizer, todos os dias se ligam milhões de coisas à rede elétrica. Isto gera uma variabilidade das tensões, da estabilidade da rede, que é muito complicada de gerir. Esse use case eu acho que é algo que teremos em breve. Nós já conseguimos saber em tempo real o consumo de cada consumidor, e agora cada vez mais com a descontinuação das centrais térmicas e com a produção fotovoltaica e com as renováveis que já estão todas ligadas entre si, eu acho que isso cada vez mais irá acontecer no curto prazo. Mas há um caso de uso que eu gosto muito de partilhar e também vai um pouco em linha com o que o Sérgio referia e que nos toca a todos, que é quando há um temporal, aquilo que não pode falhar ou que não deveria falhar é a eletricidade nas nossas casas. E, de facto, com estes contadores inteligentes, nós conseguimos saber quem é que foram os clientes afetados. Nós temos ferramentas que nos ajudam a fazer a previsão, em função das condições climatéricas, quantos clientes e em que regiões é que eles serão afetados,
mas de facto só quando chega a tempestade é que através destes contadores nós conseguimos saber o número de clientes e onde é que esses clientes ficaram afetados. E é óbvio que depois é preciso restabelecer a rede, levantar linhas, por aí fora, mas temos sempre o auxílio dos tradicionais geradores a gasóleo. E um caso de uso que eu acho engraçado e que já estamos a explorá-lo em alguns projetos de piloto, é podermos, através destes contadores inteligentes que não retornam apenas a informação, mas também estão capacitados para receber serviços e receber comandos. Mas em vez de ligarmos apenas a alguns clientes, conseguirmos ligar os clientes todos com uma potência mínima. Portanto, isso é uma parametrização que nós conseguimos fazer, lá está, através destes comandos de IoT e desta gestão de todo o parque de sensores que temos, e conseguimos ligar todos os clientes a uma potência mínima, para quê? Para que possam ter o seu frigorífico ligado, que possam ter luz em casa, porque isto é algo que nos toca a todos no dia-a-dia quando somos afetados por estas grandes tempestades que são muito imprevisíveis. Portanto, eu gosto muito de partilhar este caso de uso, porque de facto é algo que melhora muito a qualidade do serviço que nós temos e minimiza o impacto que estas tempestades, que infelizmente cada vez mais frequentes, vão tendo no nosso país. Muito bem. Já agora também só adicionar aqui isto tudo aliado, quando falamos do Edge Computing, portanto, e há pouco também se falava, o Edge Computing para nós também é algo que tem muito interesse. Porquê? Porque, repare, vamos ter 6 milhões de contadores que estão agregados em 60 mil postos de transformação. Portanto, em números médios, cada posto de transformação agrega 100 contadores inteligentes. Portanto, se nós conseguirmos, nestes postos de transformação, fazer todo o processamento da informação, agregá-la e só depois disso passar para os nossos sistemas, então isso é uma mais-valia, uma eficiência enorme, quer ao nível do processamento de dados, quer ao nível do armazenamento, quer ao nível das comunicações que vamos tendo. Portanto, esse também é outro caso de uso que vamos explorar. Ok. Eventualmente também, se calhar, um dia tarifários mais flexíveis, não é? Para além dos que nós temos hoje em dia, que já são bem-vindos, mas são um bocadinho monolíticos, não é? Qualquer dia estamos à espera que a EDP tenha uns tarifários mais à telco, não é? Sim, mas daí o nome é redes. Portanto, nós sendo redes, sendo EDP distribuição, pouco contribuímos para o tarifário. Também é verdade. É óbvio que nós temos uma taxa de acesso às redes, mas pronto, aí é um papel do comercializador, entre aspas, da luta entre comercializadores, mas depois, como nós sabemos, também todos os impostos que nos caem na nossa fatura. Nós aqui, enquanto distribuidor, aquilo que queremos é que a rede seja eficiente, como o Nuno também referia, que os clientes consumam apenas aquilo que é necessário sem exageros, mas o nosso papel aqui na tarifa, infelizmente, é muito limitado. Muito bem. Sérgio, a área seguradora, falou aí em 3 áreas extremamente interessantes. Normalmente o caso de uso foge sempre para o automóvel, não é? Mas provavelmente os mais interessantes até se calhar, e aqueles se calhar que provavelmente vão ter uma adoção se calhar mais rápida, até se calhar são os dos outros, e nomeadamente na saúde, encontrando as seguradoras, a tal killer application. Está a haver um papel das seguradoras diferente no valor aportado em termos da saúde para o cidadão? Vêm as seguradoras, por exemplo, a prestar serviços, por exemplo, de medicina preventiva, no sentido de monitorização, e não tanto, se calhar, os prestadores, os hospitais, veem essa transformação, digamos, do modelo de negócio, estão à procura disso. O que é que pode partilhar connosco? Sim. Este é um, e vamos falar no caso do uso da saúde, sendo que queremos replicá-lo depois nas outras linhas, nomeadamente na casa, e posso depois falar um bocadinho sobre isso, mas no caso da saúde é evidente, o seguro de saúde acaba por ser uma forma de financiamento, e o que nós percebíamos é que estávamos de alguma maneira a financiar a doença,
e este é o facto. E o caso curioso da saúde, colocamos aqui ao contrário do automóvel, em que nem sempre o cliente e a seguradora parecem estar no mesmo interesse. No caso da saúde, o interesse é comum. Portanto, a saúde e o bem-estar do nosso cliente é tanto interesse nosso como é do próprio. A longevidade, o bem-estar e, portanto, neste caso em concreto, a partilha de dados, a utilização de devices, de sensores, dados biométricos, permite desde logo um benefício comum, esta ideia de uma melhor saúde, e aliás viu-se muito agora o caso da medicina online tornou-se muito importante nesta realidade da pandemia e a verdade é que podia e pode ser muito ampliada do ponto de vista de acrescentar sensores, equipamentos, tecnologia que pode ampliar esta dinâmica da medicina remota, como vemos noutros casos. Por exemplo, nós estamos, além daquilo que já estamos a fazer neste momento, como este caso do bem-estar, e portanto, aqui na prática, a prática de atividade esportiva, a prática de hábitos saudáveis, começar a medir, mas, por exemplo, estamos a trabalhar profundamente, por exemplo, no acompanhamento de doenças crónicas, utilizando também devices e equipamentos que vão melhorar em muito a qualidade de vida dos nossos clientes e doentes com doenças crónicas e também com uma consequência óbvia, que é uma menor subcarga, não só no custo dos seguros e com isso conseguir também tarifários mais competitivos e que reflitam as necessidades de cada um dos consumidores, mas sendo honesto também aqui um tema de sustentabilidade social, porque reduzindo estes custos, que são encargos que tiramos à sociedade e que depois vão refletir também a melhor capacidade do ecossistema de saúde para servir os casos que necessitam de um acompanhamento concreto. E, portanto, este é um ecossistema muito virtuoso e que há mesmo muito valor e, portanto, há aqui benefícios óbvios de redução de custos, também de melhoria do processo e operativa, a mitigação da fraude, portanto, há estes ângulos todos só da seguradora, mas há muitos ângulos em que o benefício é vertido também para o cliente e depois para a sociedade em geral e, portanto, o ecossistema de saúde é muito virtuoso. O da casa, começamos a identificar também muitos casos de uso interessantes, pensarmos, enfim, crianças, animais de companhia, pessoas séniores, portanto, em que a tecnologia pode trazer uma maior comodidade, capacidade de assistência e também prevenção de outro tipo de riscos, não apenas da saúde, não é? Portanto, há aqui ecossistemas muito virtuosos e que, de facto, vemos com muito curto prazo de tempo um enormíssimo impacto no portfólio de produtos que distribuímos, como nós queremos dizer, queremos deixar de ser um prestador de risco para ser um prestador de serviço e, portanto, estar mais para lá e ter uma frequência de contacto com os nossos clientes seja muito maior do que é hoje, em que, tipicamente, falamos com o cliente para pagar ou porque estamos a regularizar um acidente, uma coisa desagradável. E esta mudança tem muito impacto na visão futura do setor segurador. Muito bem, muito interessante. Sérgio, imaginando que temos a rede 5G e ela, em termos pelo menos de especificação, acho que está especificada de forma a, nas últimas releases, ter oferta para quase todos os casos de uso, largura de banda alta, largura de banda mais baixa, menos latência, mais latência, até redes privadas, não é? sobre isso. Portanto, imaginando que essa rede está disponível, não é? Aqui em Portugal, o que é que vê, digamos, de transformação, do que é que vê que se pode, numa empresa como a EPAL, fazer a mais, modelo, casos de uso que ainda não estejam neste momento, mas que possam aparecer? Há muita coisa que temos vindo a trabalhar e que claramente se vai vincar com muito mais facilidade. Em começar pelo benefício comum, que estávamos aqui a dizer, ou seja, só entre os três que estamos aqui a conversar, há aqui uma série de benefícios comuns. Ou seja, por exemplo, nós temos um programa na maior ETA do país, na ETA da Aceiceira, para que produz água para toda a Grande Lisboa e muito mais, e cujo objetivo é zero energia. Portanto, já está aqui um ecossistema, uma comunidade do ponto de vista água e energia. Queremos de alguma forma regular a qualidade da água, que seja, ela já é muito boa, mas que assim se mantenha e, se possível, melhore em sítios onde não seja, no sentido da forma como isso afeta na saúde. Portanto, esse benefício comum, ele tem que passar para todos os níveis. Para passar é necessário colaboração, mas também comunicação. E efetivamente, se o 5G nos der a capacidade a todos os níveis, quer de penetração ao tal smart meter que está num sítio muito resguardado, onde é difícil chegar com comunicações, quer no fundo do vale, onde nós vamos captar água, no meio de uma serra, onde tipicamente nenhum operador leva comunicações, quer depois nas áreas, obviamente, mais abertas, como são as grandes cidades, ou pelo menos vilas, que tipicamente têm mais cobertura.
isso vai nos permitir que a sensorização que nós temos hoje já seja melhor. Ora, se a sensorização é melhor, quando chega a momentos de crise e aperto, pode não ser uma tempestade, como por exemplo afeta a EDP, mas um simples verão mais quente, que afeta uma zona de interior, uma zona de pleno Alentejo e etc., onde a água se pode mais facilmente escassear, toda essa sinergia que há entre quantas casas realmente estão ativas naquele momento, a modulação dos momentos ao longo do tempo por férias, os consumos exatos, o conseguir armazenar e produzir quase just in time cada necessidade que existe, tudo isso vai nos permitir que este IoT que já existe no terreno e que se está cada vez a proliferar mais, leva a melhores decisões. Se a isto juntarmos que, tendo mais informação, vamos poder tomar mais decisões, mas vamos quase poder ir adivinhando o futuro, entre aspas, ou pelo menos prevendo o futuro, todos os modelos de forecasting que já estamos a trabalhar com inteligência artificial e etc., para levar mais além e perceber o que é que realmente faz algo acontecer. É porque chove, é porque não chove, é porque há sol, é porque é este o momento, é porque houve simplesmente uma grande feira num determinado sítio, é porque houve um grande movimento de pessoas por alguma questão. Portanto, tudo isto são modelos que, baseados em mais comunicação, em mais informação, em mais IoT e no seu processamento, vão permitir esse benefício comum entre as várias entidades que hoje, no fundo, acabam por gerir de forma indireta o dia-a-dia de todos nós como cidadãos. Muito bem, senhora. Nós temos sido económicos, não é? E acho que vamos poder aqui trocar uma terceira ronda necessariamente mais breve. Volto ao Luís para a última troca de opiniões. Não sei, Luís, eu tenho aqui uma curiosidade porque sou utilizador da mobilidade elétrica e, portanto, cliente ainda mais reforçado da EDP. Qual é, em termos obviamente, da rede de distribuição e também, obviamente, nós precisamos muito de aplicações de edge computing, não é? Para melhorar a nossa mobilidade, não é? Porque não é a mesma, não é? Tem condicionantes diferentes da outra tipo de mobilidade que estamos habituados. Há alguma coisa novidade, aspectos específicos que possa partilhar connosco, Luís? Sim, ou seja, no caso da mobilidade elétrica, aqui os grandes desafios que temos pela frente passa por, não só pelos postos de carregamento que estão espalhados pelas cidades, mas sobretudo por aqueles que estão dentro dos prédios. E é aqui neste balanço entre as horas de consumo, o dimensionamento que foi feito para os próprios edifícios, porque estamos a falar da maior parte de edifícios já com alguns anos, em que o dimensionamento foi feito para o consumo dos apartamentos e não para um consumo adicional de veículo elétrico. Portanto, tudo isso joga aqui num grande desafio. Adicionando o outro facto, que é outra tendência que estamos também a explorar, que é o vehicle to grid. Ou seja, é os próprios carros passarem a ser eles baterias para injetar energia na rede quando necessário. Sobre isto, há outro desafio que é a flexibilidade, ou seja, que é o próprio detentor de um veículo elétrico, ele poder também ter créditos de flexibilidade para que, quando a EDP precise, por algum motivo de energia, poder utilizar a energia das suas baterias para, por exemplo, para uma avaria de um local em que, de facto, a bateria do veículo elétrico poderia ajudar a repor o serviço aos clientes. Tudo isto tem um peso muito grande sobre a rede elétrica, porque, como eu disse, não estava dimensionada para isso, e nós vimos agora com estes tempos de pandemia em que estivemos em casa, e quando no início de janeiro tivemos aquele período mais frio, em que algumas zonas do país, de facto, a rede não estava preparada para o consumo excessivo que se verificou. Portanto, a mobilidade elétrica é mais um desafio em cima desta componente, não apenas na parte do consumo, mas também na parte da injeção de energia na rede. Portanto, eu acho que aqui há um trabalho a fazer, portanto, e nós estamos a fazê-lo, mais uma vez, também com os municípios, porque é aí que se situa grande parte deste ecossistema dos carregadores,
também com as comunidades onde os carregadores são instalados em edifício, para podermos ter aqui, através da sensorização, através da ligação destes componentes todos aos nossos modelos de previsão e aos modelos de consumo, e então aí termos uma rede estável para que não haja perturbações. Muito obrigado. Sérgio, muito rapidamente, estamos no final mesmo, aproveitarmos este tempo para uma terceira ronda. Ao contrário aqui dos nossos colegas de painel que controlam a cadeia toda de valor, no fundo estamos a falar de computação, de IoT, etc., mas a grande parte de todo ele ativos dos próprios. O caso das seguradoras é diferente porque provavelmente terá em quase todos os casos de contar com ativos, com capacidade computacional que não é da seguradora, que é de terceiros, em limite do próprio cliente, ou não só, não é? Das frotas, etc. Isso cria desafios adicionais, não é? Nomeadamente, nós hoje já sabemos que todos nós temos wearables, não é? Com imensa informação que certamente dava para fazer modelos de negócio interessantes. Como é que se lida com isto? Qual é a estratégia? É de integração? É de criar o vosso próprios dispositivos? Como já há ideias, orientações nessa área? Sim, temos vindo a explorar e temos, muito rapidamente, é um grande desafio, mas a visão neste momento é clara, queremos integrar o máximo de ecossistemas e por isso também apelar a uma visão conjunta que beneficie o cliente. Isto cada vez, eu acho que é mais notório, há mais vontade de o fazer. Obviamente traz desafios, sobretudo para o lado do desenvolvimento, essas integrações múltiplas que são necessárias para acomodar diferentes tecnologias, diferentes fabricantes, diferentes realidades, e portanto é um tema que aí sim podemos aqui e acolá ter um entrave, portanto ir de encontro àquilo que é as soluções mais frequentes e mais usuais, mas o que vemos é um espírito de integração muito mais aberto no ecossistema, já não por setorial, mas de facto à volta do cliente. Isto é uma mais-valia, é assim que o cliente quer escolher no nosso caso, as suas soluções e depois poder integrar na medida do possível com os produtos, os serviços, as aplicações que desenvolvermos. Este é o grande desafio, porque se não conseguirmos resolver esse tema, vamos sempre falhar na massificação destas soluções que são fundamentais para a sua sustentabilidade. Isto é, se nós não conseguirmos passar estes projetos a uma escala relevante, não será benéfico para todas as partes do ecossistema. Mas eu acredito que aqui o espírito de parcerias e ecossistemas integrados, mobilidade, casa, saúde, enfim, que todas as partes, as empresas de telecomunicações, quem desenvolve as redes, quem desenvolve os equipamentos, haverá uma abertura muito grande para encontrar estas zonas de integração, porque é um valor para todos. Estamos a valorizar o equipamento, a solução, os prestadores de serviços e, neste caso, também os seguradores. Bem. Sérgio, mais uma vez, para terminarmos e muito rapidamente, que mais linhas de transformação digital vê na sua indústria e no caso concreto da EPAL? Bom, para nós o foco é claríssimo, ou seja, a transformação digital é para auxiliar a nossa missão e, portanto, a nossa missão é completamente centrada nos nossos clientes, nos nossos consumidores, nos cidadãos que obviamente não vivem sem água e, portanto, tudo aquilo que nós fazemos do ponto de vista digital é analisar, reanalisar a reengenharia em cima dos processos para os simplificar, para os pôr mais acessíveis ao cliente, de preferência inclusive mais transparentes, ou seja, algo que efetivamente todos queremos é não ter que pensar quando abrimos a torneira se ela vai ou não vai deitar água e se a água será ou não boa. Portanto, é algo que nós já não pensamos, felizmente, no nosso dia-a-dia, mas o que queremos é que isso seja feito da forma mais eficiente possível. E o próprio contacto com o cliente, portanto, o cliente ter muita facilidade em construir uma nova ligação, um novo contrato, uma alteração, uma relação connosco, uma eventual insatisfação ou necessidade que tenha específica. E, portanto, todos os processos de transformação digital estão associados a isto. Obviamente que nisto há duas vertentes. Há uma vertente muito interna que não é visível fora da organização e que tem vindo a ser muito trabalhada do ponto de vista de informação, do workflow, da automatização, usando ou não estes dispositivos IoT, estas comunicações de que falámos, mas também do ponto de vista externo, ou seja, nas aplicações que damos aos clientes para ele poder gerir o seu próprio contrato numa simples app de telemóvel como faz hoje, ou para poder ver exatamente a qualidade da água neste preciso sítio onde estamos, que também o pode fazer com aplicações nossas e com tantas outras interações que se embebam na nossa vida de uma forma natural. Isto porque acreditamos que
efetivamente o digital está a ficar completamente incrustado, digamos assim, na nossa pele, não é? Nós já não pensamos sequer se levamos ou não levamos o telefone de casa, o telefone está colado no nosso bolso, já não pensamos na maioria das ações que fazemos. Daí que transformação digital para nós é transformar a forma como trabalhamos, trazendo um claro benefício para a missão da Apple. Muito bem. Muito obrigado aos três, muito interessante, acho que tínhamos tema para continuarmos aqui por muito mais tempo. Em relação às pessoas que estão lá em casa a ver-nos, agradecer a vossa disponibilidade, espero que tenham gostado. Esta é a última sessão do Futurescape deste ano, 2021, e portanto também me compete esta missão de agradecer a vossa presença em todas as sessões ao longo destes 5 dias do Futurescape, o vosso interesse, pedir-vos que deem feedback à IDC, o vosso feedback é importante para nós podermos melhorar e, por último, despedindo-me, lembrando que o próximo evento da IDC já será em março, com o tema da multicloud e, portanto, esperamos também pelo vosso interesse e pela vossa presença. Muito obrigado a todos e boa tarde.